Eu sou o pastor Carlos Eduardo e nós estamos em mais uma edição do podcast Colônia para Cristo. E nesta feita entrevisto o empresário Noel, um dos proeminentes aqui em Colônia do Piauí, esse jovem, mas que possui uma mente de empreendedor. Tudo bem, Noel? Graças ao meu bom Deus, tudo bem, pastor. Seja bem-vindo ao podcast Colônia para Cristo. É um prazer. Noel, é natural de Colônia do Piauí? Sou natural de Colônia do Piauí, nascido próximo ao tanque do Saco. Sou de lá, sou nascido na Gema. Coloniense mesmo, raiz. Raiz. Me fala um pouquinho, orgulho. Querido, me fale um pouco das suas origens. Pai, mãe, família. Então vamos lá. Noel Pereira Leite, codinome empresário agora, né? Isso. Sou filho de Antônio Francisco Leite, conhecido como Antônio de Mundica, um dos primeiros comerciantes daqui da cidade, empreendedor também nato e filho de Maria do Socorro Pereira Leite. Outra comerciante, já foi comerciante e hoje só doméstica mesmo. Tenho muito orgulho dos meus pais, tenho muito orgulho da minha cidade. E é a vida que segue. Tá certo. Então quer dizer que o empreendedorismo está na veia. Já vem... Nasci dentro de um comércio. Nasci dentro de um comércio. E como foi que o Noel se descobriu empreendedor? Ou teve outro ramo ainda, outra forma de trabalho? Como é que foi? Então, pastor, assim... Quando a gente é criança, ficava ali com os meus pais, tudo ele tinha um mercadinho ali no mercado público. Naquele tempo não tinha essa quantidade de oportunidade que tem hoje. E aí a gente foi crescendo ali. Não tinha perspectiva nenhuma de empreender. Aos meus 19 anos, saí para o gesso, passei 8 anos andando, mas naquele sonho, naqueles pensamentos de um dia empreender de alguma forma, entendeu? E aí estamos aí, na luta. Como nasceu, ou foi idealizado a perspectiva hoje do comércio, né, o qual o senhor está à frente? Inclusive, já fala para o pessoal, qual é o nome do comércio? O nome do comércio é Mercadinho Coração de Jesus, nome dado pelo meu pai, e quem iniciou, o cofundador do Mercadinho foi ele, foi meu pai. E aí, 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, vim do gesso, vim da cidade grande para aqui, assim, no certo eu vim cuidar deles. Só que Deus foi tão maravilhoso comigo que me colocou dentro do negócio, eu e minha esposa, né? E aí, quem foi o fundador mesmo foi ele. Eu só peguei, como se diz, o caminho meio andado. Então, na realidade, você já teve uma licença. Já tive uma licença. Foi difícil essa transição de gesseiro para empreendedor? Como é que foi? Não vou dizer que é fácil, pastor. Não vou dizer que é fácil. Só que eu sou um cara que hoje eu coloco coisas na cabeça que se tudo na vida fosse fácil, não era bom viver, entendeu? Assim, quando eu vim, o meu propósito era voltar, deixar minha esposa para fazer todo o trâmite para reiniciar, na verdade. Só que de uma certa forma, meu pai chegou para mim e falou, e ainda hoje eu lembro, ele disse, se você virar as costas, eu vou junto com você. E aí, graças ao meu bom Deus, estamos aí até hoje. No sacrifício, teve momentos difíceis, mas quem empreende, dificuldade é o de menos. Então, nesse processo então, de transição, teve as lutas. Porque geralmente, para quem está de fora, Noel, o que se tem na mente é que a pessoa veio empreender e logo já foi lucrando, logo já foi colocando, colaboradores. Mas assim, me fala um pouquinho desses desafios, até para aqueles que desejam empreender, já sabem mais ou menos qual é o caminho.
Pastor, no começo sempre, mas tudo é difícil. Quando a gente começou, eu e minha esposa, que ele, tipo assim, ele colocou a gente à frente do negócio, e hoje eu tenho muito respeito por ele, porque quando eu comecei, que eu tinha uma dificuldade, às vezes, de fazer uma compra, às vezes de um boleto, disso, de aquilo, da organização. Sim. Ele simplesmente mandava meu filho, vai se virar do jeito que você pode. Então a gente foi, começou eu e minha esposa, só era nós dois, ele se abdicou, entendeu? Ele saiu plenamente do estabelecimento e disse, vocês tomam de conta. É mesmo, rapaz. E aí, para o senhor ter uma ideia, teve situações, hoje todo mundo, quando você chega mais ou menos, você vê à frente do negócio, você diz, não, ali é 1000 maravilhas, nasceu em berço de ouro, é assim, e assim vai. Só que teve situações que eu e minha esposa passamos até 10 horas, 11 horas da noite, e com muito orgulho de estar ensacando goma para no outro dia estar na prateleira para os clientes chegarem e estar lá. E aí a gente foi indo, foi organizando, hoje ainda a gente está aprendendo, que a gente nunca aprende, o empreendedor ele nunca aprende, ele nunca pode ficar satisfeito. Entendeu? Então aí. Tá dando certo. Graças a meu bom Deus. Não, me diga uma coisa, sim. Aí sobre essa questão de colaborador, é uma coisa que vem natural. Assim, você que empreende, você que quer empreender, primeiramente você tem que focar em um objetivo. O meu objetivo é esse, pois então você vai, bote a mão na massa, porque algum dia você já não pode fazer aquela tarefa sozinho. Então você precisa de quê? De colaborador, você precisa de estar dando oportunidade para outra pessoa para ter uma renda na mão. São quantos colaboradores hoje, Noel? Hoje eu tenho, não considero nem colaborador, já considero como família. Hoje eu tenho o Francisco, eu tenho a Bruna, tenho o Cairo, tenho o Lenilson que presta serviço também. Sim. E tenho a Maria. São 4. Eu contei que foi mais ou menos quase 5. Porque tem a Maria, sim, é meio período, o Lenilson é meio período. Aí tem os 3 fixos, que é Cairo, Bruna e o Francisco. Olha, isso que eu acho impressionante é que o empreendedor, quando ele é bem sucedido, ele não fica sozinho. Ele vai frutificando, então ele vai gerando. E o Noel imaginava isso, que conseguiria, com o seu trabalho, abençoar outras vidas? Não imaginaria de forma nenhuma. Assim, eu sempre tive um sonho, igual eu falei antes, de empreender alguma coisa. Eu sempre fui um cara sonhador. Tem aquele cara que está ali, está no quarto, está sonhando, toda hora está aparecendo ideias que nunca imaginava. Agora eu já sou diferente. Eu já quero crescer para ajudar mais gente. Automaticamente, se eu contrato pessoas para trabalhar comigo, eu estou gerando, de alguma forma, eu estou ajudando ela, na família dela, para ela ter uma renda, para ela ter uma qualidade de vida. Isso é verdade. E um dos motivos desse podcast com os nossos parceiros do Colônia para Cristo era justamente isso, Noel. Mostrar para as pessoas que, além, sabe, da logomarca ali na frente de um comércio ou do título de empresário, há um ser humano que pensa no outro, que pensa no crescimento, que pensa no progresso, não apenas seu, como também da cidade. E aí nós entramos em um ponto importante. Me fala um pouco da tua relação com Colônia do Piauí. Colônia do Piauí, estou aqui, voltei, né, como eu falei, há 10 anos. Estou aqui, aliás, de volta há 10 anos. Gosto muito da cidade, gosto muito de conversar. Sou meio tímido, mas quando eu pego uma amizade com uma pessoa, às vezes minha esposa diz assim, rapaz, às vezes eu saio, né? Ali não volta agora não, ali está conversando demais por aí. Porque eu gosto de conversar, eu gosto de algumas coisas aqui, eu gosto de amizade, sim, entendeu? E
é minha cidade, meu amigo. É veia, não tem como fugir. Então, se a gente está aqui, o que a gente tem que fazer é ajudar ela a crescer de alguma forma. Para quem não conhece o Noel é um homem politizado. Né? Ele gosta do tema política. Né? Inclusive, já conversamos bastante sobre isso. Me fala um pouquinho de política, rapaz. Rapaz, política é bom de discutir. Eu gosto muito de discutir política. Hoje eu, assim, procuro mais me reservar essa questão política, porque às vezes você tem sua opinião, eu tenho a minha e às vezes diverge. Entendeu? Mas, querendo ou não, todos nós somos políticos. Porque se a gente não tiver apreço pela política, a gente está deixando de lado oportunidades que podem acontecer na nossa vida, na vida de um familiar, numa questão de saúde, numa questão de educação, entendeu? Então, de fato, eu concordo plenamente contigo. Às vezes, quem é empreendedor, quando vai tratar de política, é como quem está pisando em ovos, né? Em virtude de trabalhar com o público. E o nosso público, que é esse público de Colônia, é um povo abençoado. Me fala um pouquinho do teu público, da tua clientela. Minha clientela... eu não gosto nem de tocar no assunto, porque teve uma situação que, assim, a situação passada, porque a gente que é empresário, empreendedor, a gente tem que dar ouvidos aos dois lados. Porque você vota em fulano. E por que você vota em fulano? Porque fulano é bom assim, assim, assado. Então, já tem outras pessoas que divergem com aquela. Sim. Então, a gente tem que como coordenar os dois lados. A gente não pode nem dar a nossa opinião. No meu modo de pensar, tem situações que você não pode nem opinar. Entendeu? Isso, mas assim, no âmbito do teu relacionamento com o povo, como é que é? Como é que você se relaciona com seus clientes? Assim, hoje, o que é que eles significam para ti? Cliente significa tudo dentro de uma loja. Porque ser um cliente é igual um cantor sem o público dele. Como é que ele vai chegar dentro, vai fazer um show, ele vai ter shows, se não vai ter aquele público para ele? A mesma forma é o cliente. Cliente, você chegou, é a alma do negócio. Se você não tem o cliente, você não tem empresa. Entendeu? Então eu sou um cara que eu tento o máximo possível agradar o cliente que chega na minha loja. Certo. Eu tenho uma pergunta para ti. Na perspectiva de patrocínios, de ajuda, eu quero dizer para vocês que ele quase não grava comigo. E vou explicar por quê. Não é a primeira vez que ele é nosso parceiro, mas ele disse uma palavra que me marcou. Disse assim: Pastor Carlos, para nós ajudarmos na obra de Deus, não precisa aparecer. E eu fiz questão que ele dessa vez aparecesse, porque eu entendo que ele tem uma história que é referência, que muitas pessoas podem conhecer. Por que é que você ajuda? Pastor, como eu falei para o senhor, acho que sentado na barbearia ali, acho que segunda, né? Isso. Eu sou meio tímido. Timidez aqui. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu gosto, às vezes, no esporte, no geral. Hoje, talvez eu seja um dos maiores patrocinadores que tem aqui dentro. Porque, assim, é dificultoso você hoje promover um evento e não ter o apoio de ninguém. Entendeu? Então, eu procuro, quando não dá, eu já explico. Sobre essa questão do Colônia para Cristo. Pode ser qualquer situação da vida. Qualquer situação. Se for para fazer a obra de Deus, pode contar comigo toda hora. Porque não é nem questão, é questão de gostar e de alguma forma estar contribuindo para a divulgação da sua palavra. É verdade. Eu até quero fazer aqui uma merchandising agora para o Noel, justamente pela perspectiva da liberalidade do Noel. E o que ele falou isso é verdade. É que entre o meu público,
no caso da Igreja Batista Shalom, eu tento mostrar para eles que precisamos ajudar quem nos ajuda. Então assim, pessoal, esses são aqui os nossos parceiros do Colônia para Cristo. Então quando você for comprar, olha para eles aí, lembra deles aí, porque é isso, é difícil, Noel, no âmbito da proclamação do Evangelho, você encontrar patrocínio. Às vezes eu fico observando no dia a dia, dependendo do que é, você vê a pessoa tem meio mundo de patrocínios. Quando se trata de um trabalho como esse, que é para proclamar o Evangelho, às vezes é uma luta constante para você conseguir o patrocínio de alguém. Então, quando nós encontramos pessoas com coração igual ao seu, a gente tem também, de uma maneira, dar uma contrapartida. Viu? Que Deus possa estar abençoando você por essa visão. E, falando nisso, me defina Deus, Noel. Tudo. Família. Tudo. Um sonho. Progredir mais ainda, prosperar mais ainda para ajudar as pessoas. Futuro. Só a Deus pertence. Um amor incondicional. Minha esposa. Ganhou um voto. Foi bem, viu? Que benção. Falando da esposa, me fala um pouco sobre ela. Minha esposa. Bem, todo tempo necessário. Pastor, minha esposa na minha vida, eu não vou dizer que ela é tudo, porque na minha percepção, na vida da gente, tudo pra gente é Deus. Tudo. Mas tenho minha mãe, que é um amor diferente. Tenho meu pai, que eu amo muito. Agora, ser minha parceira... É difícil, né? Só quem sabe o sofrimento que eu passo todos os dias é ela. E ela que me dá forças. Então, para mim, abaixo de Deus, é ela. A Bíblia diz, Noel, que aquele que encontra uma esposa encontrou a benevolência de Deus. Eu fico muito alegre em saber que o Senhor tem essa consideração, reconhecimento, esse amor por vossa esposa. E, principalmente em um período em que muitos lares estão destruídos, em que, infelizmente, nesse mundo que nós estamos, ainda muitos homens machistas, é um exemplo extraordinário. Você está de parabéns, graças a Deus pela sua família. E falando em família, qual é o sonho da família? O nosso sonho é viver, assim, o meu sonho hoje é viver dignamente para Deus. Então a gente está se organizando para isso. E tem outro. Tá certo, é isso mesmo. Projetos para o futuro na perspectiva do empreendedorismo, tem sonhos ainda aí guardados? Tem muitos. Bastante. Se eu falar para o senhor que toda hora flui uma ideia na minha cabeça, eu acho que Deus mandou dizer assim, rapaz, vou mandar toda hora para ele. Então, mas aí as situações que a gente tem que se organizar. Eu costumo também citar uma frase do meu pai que nunca pode dar um passo além da sua passada. Porque você pode cair no abismo e aí para voltar é complicado. Então nós estamos numa cidade que tem que ter geração de emprego. E para gerar emprego a gente tem que bater de frente. A gente tem que empreender, vai ter momentos difíceis, não vou dizer que nessa trajetória de 10 anos tudo foi maravilhas. Sempre tem as pedras no caminho do empreendedor, sempre tem. E vamos para frente, a gente tem pensamentos de montar outros tipos de negócio, só que assim, a gente tem que priorizar logo um para depois ir para outro. A nossa cidade, ela tem um público muito grande de gesseiros.
pessoas que tiveram que se aventurar, indo principalmente para a região sudeste, e hoje, na realidade, em todo o Brasil se encontra gesseiros, e alguns deles anelam pelo retorno, e nem sempre conseguem. Que conselho o Noel, que já esteve nesse ramo e conseguiu se estabelecer em Colônia, daria para os seus companheiros gesseiros? É assim, pastor, essa situação de gesseiros, eu acho que, sei lá, 70%, 80% dos homens da nossa cidade saem daqui para dar uma qualidade de vida para sua família, para ter um desenvolvimento a mais, né? Gesso é uma situação complicada. Assim, você vai, já fui, passei 8 anos andando, e é uma situação que às vezes você ganha mais de qualquer doutor. Só que, assim, aqueles que estão lá, que querem vir, se organizem, venham, conheçam a cidade, não venham já, como eu costumo dizer, não venham de peito aberto, porque nada na vida da gente é fácil. Da mesma forma que a gente sai daqui para ir para uma cidade que a gente não tem nenhum tipo de conhecimento e a gente vai peitar a vida, da mesma forma venha. Se tem um objetivo na mente de começar qualquer tipo de negócio, você só vai saber se dá certo se um dia você iniciar ele. Se você ficar, eu não vou porque não vai dar certo, eu não vou porque não vai dar certo, então não vai nunca, você já está começando pessimista, então não tem condições de dar certo. Então, assim, eu queria ter vida ainda para me ver muita gente vindo de lá, dando, assim, aumentando o poder de lá da cidade grande, vir para a nossa cidade e desenvolver a nossa cidade. Então, o que eu costumo dizer, venha, vai ser difícil no começo? Vai, mas não é a primeira queda, não é o primeiro obstáculo que você pode desistir, não. Entendi. Assim, dentro desse desafio, né, o que nós podemos trazer, então, assim, de mensagem para a Colônia, na perspectiva desse desafio que é levantado? Você já falou no sentido daqueles que têm que vir. E qual seria a atitude de nós que estamos aqui para receber esse que vem? É uma situação meio delicada, pastor, porque a pessoa que às vezes está lá com sua família, às vezes eu converso com alguns amigos de rota que eu vivi no gesso e tudo. Hoje tem muitos cansados, querendo vir embora, então é meio complicado, mas você tem que dar um passo na sua vida. Assim, a cidade ela é mais complicada porque, assim, se você não empreender, não tem outra perspectiva de um emprego para você dar sustentabilidade à sua família. Se não for através de você empreender. Então, eu acho que tem como fazer e se organizar para o eventual, vamos supor, a atitude pública. A atitude pública que eu falo é de você alavancar outros setores para ver se traz essas pessoas, não, vem a massa toda, não, mas traga devagar. Às vezes tem uma cooperativa que você possa, de algum tipo de alimento, Entendi. que você possa fazer, que já é uma geração de emprego. Tem N oportunidades. Agora sim, nós estamos numa cidade que ela é pequena, tem em torno de 7 mil e poucos habitantes. É igual eu estou falando para o senhor, hoje a pessoa sai para lá para ter uma perspectiva de vida, de ter uma condição melhor, de ter um emprego melhor. Mas é a gente que está aqui. Assim, eu sou um cara que eu gosto muito de dar conselho. O que eu puder fazer ao meu alcance, da mesma forma que teve alguém que me amparou, eu jamais vou deixar de amparar um ente meu, um amigo meu que queira vir para cá. Então, na realidade, é isso mesmo, né? É a cidade que deve preparar-se para amparar essas pessoas de uma maneira, né? Receber, porque há algo que só quem sai de Colônia sabe, né? A dor que é quando você lembra da sua cidade, da sua família,
e você se sente impotente por não conseguir voltar, né? Eu confesso que já vi muitas pessoas quase chorando. Mas... Não, eu já vi, pastor, foi chorando. Eu já tive situações, não vou longe não, vou comigo mesmo. No primeiro dia que eu peguei uma van, que eu saí 6 horas da manhã para Picos, que de lá eu ia pegar um ônibus para Aracaju, Sergipe, onde eu tenho muita gratidão. Assim, é um serviço muito duradouro, assim. Mas eu agradeço muito hoje um rapaz chamado Inácio, conhecido como Bobinho, porque foi um que me deu a oportunidade de ir naquela situação que hoje nós estamos discutindo aqui, qual é a possibilidade de abraçar as pessoas que vêm. Mas naquela situação que você quer às vezes comer uma coisa diferente, uma coisa melhor, você às vezes quer vestir uma roupa melhor. Naquele tempo que no começo o senhor me perguntou sobre a questão de estudar, eu não tinha perspectiva, então eu me empreguei aí. E ele foi um dos caras que me deu a oportunidade. Então é meio complicado. Sim. De fato é. Sim, aí voltando, aí eu pegando sobre essa questão de despedida. Ali rasga isso aqui por dentro. Eu vi minha mãe chorando aos prantos, eu saí aos prantos. Peguei, fui para Aracaju, passei esse período de aprendizagem que você tem que aprender, a profissão. E um amor grande que eu tinha também pela minha avó, que quando ela ligava no telefone, que não era orelhão, não tinha negócio celular. Ali doía, do momento que eu falava com elas, doía até eu voltar para o serviço e esquecendo. Imagine o senhor, a pessoa que deixa uma família, com às vezes um filho pequeno, deixa o seu filho, deixa sua esposa, pega um ônibus. É doloroso. Então a gente tem que fazer um modo. Se planejar não é uma coisa da noite para o dia, mas se programar, se planejar as questões públicas, se planejar para tentar trazer uma parcela dessas pessoas que estão fora. É verdade, é verdade. Esse é um dilema que não é só nosso, infelizmente, é um dilema de Nordeste, né? Não, me fale sobre uma frustração. Algo que te marcou negativamente? Rapaz, eu agora de pensamento eu não tenho lembrança não. Não. Uma realização agora, algo que te deixa feliz. Realização é eu estar com o meu próprio negócio que eu sempre sonhei. Tá bom, tá bem. Trabalho é o que para o Noel? Trabalho é tudo. Trabalho é tudo, porque através do trabalho você pode ajudar a sua família, você pode ajudar às vezes um amigo. Então é tudo. Um texto bíblico. Tá aqui, ó. Olha, vocês estão aqui, está aqui atrás aqui do Noel, está aqui alguns versículos do Salmo 91. Eu vou ler o primeiro, que diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E com esse versículo bíblico, nós queremos nos despedir de vocês, mas fazendo um convite para que vocês estejam conosco no próximo Colônia para Cristo, que realizar-se-á amanhã, sexta-feira, sábado e domingo, aqui em Colônia do Piauí. Não, queridão, faça um convite aí para o teu público. Venha para o Colônia para Cristo, gente, porque alguma coisa vocês podem colocar na cabeça. Ouvir a palavra de Deus nunca é demais. Então venha para o Colônia para Cristo. Você é nosso convidado especial. Deus te abençoe. Até o nosso próximo podcast.